Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que está nos céus. Aleluia. Jesus falou nesta palavra do crente como a luz do mundo. Jesus está dirigindo esta palavra à sua igreja. Aqui, este texto tem a ver com o sermão da montanha, o sermão do monte, que são mandamentos universais que Jesus instituiu, que Jesus apregoou, sentado em cima de uma montanha. Jesus estava sentado, e do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 são os mandamentos universais, os mandamentos a todos os cristãos, chamados de mandamentos do sermão da montanha. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, a uma montanha, e assentando-se, Jesus estava assentado. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Dá glória a Deus. Jesus pode glorificar o Senhor. Jesus deu esses ensinamentos aqui sentado. Ele estava assentado em cima da montanha, e a multidão estava mais abaixo. Os discípulos se aproximaram dele, e ele começa a ensinar, assentado, o sermão da montanha, que são mandamentos à Santa Igreja Cristã, o seu povo. E como são vários mandamentos, preceitos, ordenanças expressas no sermão da montanha, eu só quero me ater ao cristão como a luz do mundo. Quando a Bíblia Sagrada nos diz que o crente é a luz do mundo, Jesus está dizendo que o mundo está em trevas. Porque o crente é luz, porque o mundo está em trevas. O mundo no qual nós estamos está cheio de trevas. A Bíblia nos diz claramente, a palavra de Deus, que quando nós nos convertemos ao Senhor, nós fomos tirados das trevas, nós fomos transportados das trevas e fomos trazidos para a luz do Evangelho. Colossenses capítulo 1, o versículo 13. Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus! Quando o cristão, ele se converteu, ele foi transportado das trevas para a luz. Jesus, através da conversão, ele nos arranca das trevas. Ele nos tira das trevas. E por que esse mundo é trevas? Porque o mundo está no maligno. Capítulo 5, 19 de 1 João: o mundo jaz no maligno. Jaz significa o mundo se encontra. A situação atual do mundo é estar, se encontrar, jazer no maligno. E a Bíblia diz que em Deus não existem trevas. Capítulo 1, o verso 5 de 1 João: Deus é luz, e em Deus não há trevas nenhumas. No nosso Deus, no Deus da Bíblia, não existe trevas, porque Ele é luz. Bíblia de Salmo 104, versículo 2 e 3, que o nosso Deus está vestido de glória, está vestido de majestade, Ele se cobre de luz como uma veste. Em Deus não há trevas. Pode exaltar o Senhor.
capítulo 2, versículo 9 e 10, que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o mundo está em trevas, e as trevas são provenientes do pecado, a situação do mundo, trevas, negridão, escuridade, e Deus nos tira das trevas, significa que o crente não pode ter comunhão com o mundo, porque o mundo jaz em trevas. Aleluia! Deus nos tirou das trevas. Jesus arrancou você das trevas. Antes, minha irmã, a senhora era trevas. Meu irmão, você era trevas. Por isso que você fazia o que queria, comprava e vendia como queria, abria a boca como queria, era o dono da razão, era o dono do pedaço. Mas quando você veio para a maravilhosa luz, as trevas foram derrotadas pelo poder do Evangelho. As trevas foram dissipadas. Jesus mudou a sua vida e as trevas foram dissipadas. Glória a Deus. Se o crente é luz do mundo e o mundo não tem luz espiritual, porque encontra-se nas trevas, é certo que o crente não pode ter comunhão, não pode comungar, o crente não pode ter união com o mundo de nenhuma maneira, porque no mundo só existem trevas. As trevas, ninguém enxerga nas trevas. Uma escuridão sem um facho de luz, o homem não enxerga. Por isso que o pecador obstinado, o pecador impenitente, a Bíblia diz que ele está cego por causa das trevas. Capítulo 4, versículo 4 em 2 Coríntios: porque o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a suprema imagem de Deus. Porque o povo do mundo não enxerga a verdade, porque o povo pagão, o povo desconvertido, o povo incrédulo não enxerga a verdade por causa das trevas. O mundo, o pecador está em cegueira justamente por causa das trevas. Ele não consegue ver, ele não enxerga um palmo do seu nariz, por causa das trevas espiritual nas quais o mundo está inserido. Quando a Bíblia diz que nós somos luz do mundo, significa o termo mundo. O termo mundo refere-se ao mundo social. O termo mundo refere-se à humanidade. O termo mundo refere-se a todo ser humano. Quando Jesus diz vós sois a luz do mundo, ele quer dizer vós sois a luz de toda a sociedade. Aleluia! Quando Jesus diz vós sois a luz do mundo, de toda a raça humana, vós sois a luz do mundo, de todos os seres humanos, vocês são a luz do mundo. É isso que ele quer dizer aqui. Ele não quer dizer vocês são luz do mundo, mas uma partícula. Mundo aqui não é uma partícula da sociedade, não é uma partezinha, não é só o povo da Baixada Santista, não é o povo da Baixada Fluminense no Rio, não é o povo da Grande São Paulo, não. Luz do mundo, o mundo aqui representa toda a humanidade, representa toda a raça humana, representa toda a sociedade. Isso é, você tem de brilhar em todo o universo, seja aqui, seja em qualquer lugar. Nós temos que dar testemunho no lugar que você quiser. Pode dar glória, pode dar glória. Então a minha vida tem de brilhar o testemunho de Deus onde quer que eu chegar. Se eu for à África, eu sou a luz do mundo. Se eu for à Europa, eu sou a luz do mundo. Se eu for à América do Norte, América Central, eu também sou a luz do mundo. Se eu for à Ásia, eu sou a luz do mundo. Não tem para onde correr. Mundo aqui não é a cidade que você vive. Mundo aqui não é o bairro em que nós vivemos. Não. Mundo aqui é a humanidade. Os cristãos, eles querem de mostrar um testemunho de salvo onde quer que eles andarem. Onde quer que eu pisar a planta do meu pé, o povo tem de olhar para mim e ver algo diferente em mim. O povo tem de olhar para você e ver algo diferente em você. Uma luz ela brilha, uma luz ela esclarece, uma luz ela alumia.
dia você tem de esclarecer Jesus para a mente fechada. Você tem de iluminar Jesus no coração destruído. Você tem de revelar o único e verdadeiro Deus, o Deus que é santo, santo, santo é o Senhor. Pode glorificar o Senhor, pode dar glória. Agora, como pode o crente ser a luz do mundo se ele viver segundo o modo de vida e as práticas do mundo? Como ele vai ser a luz do mundo? Como salvo ele é a luz do mundo se ele viver conforme o curso deste mundo? Se ele viver conforme as escolhas deste mundo? Como eu vou ser luz do mundo se eu andar consoante as práticas do mundo, fazendo o que o mundo faz, falando o que o mundo fala, usando o que o mundo usa, olhando como o mundo olha, usando as mesmas modas que o mundo usa, tendo o mesmo tipo de vida, o mesmo padrão de vida que o mundo tem? Como que eu sou luz do mundo se eu ando igual àqueles que estão lá fora? Aleluia! Como é luz? É disso que nós vamos saber. A luz, ela tem umas qualidades, e para eu ser luz do mundo, essas qualidades estão reveladas na palavra. Por que você é luz do mundo? Por que eu sou luz do mundo? Porque a Bíblia revela como a luz deve ser, e é isso que nós vamos aprender. Pode glorificar o Senhor, aleluia! Pode glorificar a Deus. Nós temos que tomar cuidado com o seguinte, alguns pensam porque a justificação é pela graça mediante a fé, que isso quer dizer que eu só deva crer em Jesus e eu não tenho nenhum padrão, só basta eu crer e acabou. Isso está acontecendo muito hoje em dia, ainda mais pela popularização da internet, de canais de YouTube. São muitos que estão dizendo assim que você pode andar da maneira que você quiser, porque você está no tempo da graça, porque você anda no tempo da graça, porque nós estamos no tempo da lei, e a justificação é pela graça mediante a fé. Só que a justificação pela graça por meio da fé não significa que eu vou andar da maneira que eu quero, não significa que eu vou andar segundo a minha cabeça. A Bíblia diz que existe a obediência da fé. Se você ler Romanos capítulo 16, o versículo 26, diz que nós estamos debaixo do Deus eterno para a obediência da fé. Então a própria justificação pela fé, ela vai me trazer uma vida de obediência. Quando Deus me justifica, eu passo a ter uma vida de obediência. Somos justificados pela fé, só que a justificação, ela me dá paz com Deus, porque eu passo a ter uma vida de obediência. E como que é a justificação pela graça mediante a fé? Qual é a origem da justificação pela fé? A origem é a graça. 3:24 de Romanos diz que nós somos justificados pela graça. Qual é a base, o fundamento da justificação pela fé? O sangue. Fala que nós somos justificados pelo sangue. O sangue é o fundamento, o sangue é a base, o sangue é a âncora da justificação. Qual é o meio de eu ser justificado? É a fé. Capítulo 2, 8 e 9 de Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E qual é o testemunho da justificação diante dos homens? Qual é o testemunho que eu vou dar, que eu fui justificado por Deus? Qual o testemunho que eu vou dar aos homens? O testemunho que eu vou dar diante dos homens são as minhas obras. As minhas obras vão testemunhar que eu fui justificado por Deus. As minhas obras vão justificar que eu sou diferente deste mundo. As minhas obras vão justificar que eu sou separado deste mundo. As minhas obras vão declarar que o meu Deus mudou minha vida não só por dentro, mas mudou por fora também. Que o meu Deus mudou minha vida não só por fora também, mas
que diz a palavra aqui? O que diz a palavra? Que nós devemos ser ornamento da doutrina de Deus, enfeite da doutrina de Deus. Tito capítulo 2, versículo 10: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Em tudo. Eu devo ser ornamento, enfeite, ornato da doutrina de Deus em tudo. Em tudo. A Bíblia Sagrada nos diz também que o cristão, ele é salvo para a prática das boas obras. Capítulo 2, verso 10 de Efésios: porque nós somos feituras de Deus, que Deus preparou para que nós andássemos em boas obras, diz a palavra. Então sou feitura, fui justificado por Deus para andar em boas obras. Dá glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz também em 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 10, diz claramente aqui que: mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então elas professam, elas declaram que servem a Deus com boas obras. Então o testemunho que eu fui justificado pela fé é a prática de eu andar diferente desse mundo. É a prática de eu ter uma nova vida, de ter um novo comportamento. Amém? Amém. Pode glorificar a Deus com palmas para Jesus. Aleluia. Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. Aleluia. Aleluia. Pode dar glória, pode dar glória. O cristão, como a luz do mundo, vai andar na prática de boas obras, porque a luz vai irradiar, a luz vai brilhar. Essa luz que vai brilhar do cristão que é salvo pela prática de boas obras, que ele vai declarar que serve a Deus, essa luz, ela não tem preconceitos. A luz não tem preconceito algum. Pense numa lâmpada, pense no sol. O sol, ele brilha sobre um criminoso como sobre uma criança inocente. O sol não escolhe em quem ele vai brilhar. É verdade. Ele brilha sobre o criminoso, o assassino, o matador, o estuprador, como ele também brilha para um trabalhador, para uma criança inocente, para um pai de família, para aquele que tem uma vida ilibada. Ele brilha sobre aquele também que tem uma vida moral reta, porque a luz, ela não tem preconceito. A luz ou o sol, ela brilha sobre uma poça de lama. Só que a luz também, ela brilha sobre uma flor bonita e cheirosa. Mas por que? Ela não tem preconceito. Luz não tem preconceito algum. Assim deve ser o crente no mundo. O crente não pode ter preconceito nenhum. Se eu sou luz do mundo, o preconceito não pode fazer parte da minha vida, porque a luz, ela não tem preconceito. Assim deve ser o crente no mundo. Ele deve esparzir a luz do Evangelho de Cristo sobre todos os povos, nações, tribos e línguas, independente de idade, sexo, cor, religião, profissão, posição social. Ele deve brilhar sobre todos esses povos, sem diferença alguma. Levante a mão e dá um glória. Levante a mão, a luz não tem preconceito. Levante a mão e glorifique o Senhor. Deus, ele não tem preconceito. Quando o apóstolo Pedro entrou na casa de Cornélio, a Bíblia diz que Cornélio era um gentil. Cornélio era gentil. Ele não fazia parte do povo judeu. Só que a Bíblia Sagrada diz que a salvação era notória entre os gentios. Deus, ele já tinha preparado a salvação dos gentios por meio de Jesus. E a Bíblia Sagrada nos diz que era muito claro, capítulo 28, versículo 28 de Atos: seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Glória a Deus. Pedro, quando entra
faz acepção de pessoas. Pedro entra na casa daquele centurião. Ele falou: Deus não faz acepção de pessoas. Pedro estava dizendo: Cornélio, você também é digno de salvação. Cornélio, Jesus morreu por você no Calvário. Cornélio, você também pode ser salvo. Você também pode alcançar a vida eterna. Por que a luz não tem preconceito? Capítulo 2, versículo 11 de Romanos, a Bíblia também ressalta que para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não escolhe entre branco, negro, amarelo, pele vermelha. Deus não escolhe entre rico, pobre, alto, baixo, magro, obeso. Deus não escolhe entre rico, entre pobre, entre intelectual, entre indulto, não. Ainda Deuteronômio 10:17 diz também que Deus não faz acepção. São muitos textos que mostram que Deus não faz acepção. Assim sou eu e você. Você é a luz do mundo. O mundo é trevas. Eu acabei de falar. Nós somos tirados das trevas. Quem vai mostrar a diferença para esse povo é você. Quem vai mostrar para o povo ímpio como eles devem andar é o seu testemunho. E a luz é você. E sou eu. Ela não pode fazer acepção, porque luz não faz acepção. Glória a Jesus. Faz, irmãos? Luz faz acepção? A luz, ela pode brilhar para um pinche, ela brilha também para o palácio. Aleluia. Ela brilha para um barraco de madeira, ela brilha para um edifício, porque ela não faz acepção. Glória a Deus. E assim também deve ser você. Todos precisam de salvação, porque Jesus morreu por todos. Glória a Deus. Todos custaram o sangue de Jesus. Aleluia. Todos custaram a vida de Jesus Cristo. Todos. Aleluia. E todos precisam de salvação. E na missão do Evangelho, a luz tem que brilhar para todos. A Bíblia nos diz, 1 Timóteo capítulo 2, o verso 4, que Deus, Ele quer que todos, Deus não tem exceção. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Ah, mas aquele lá é bandido, aquele lá é estuprador, aquele lá é violentador, aquele lá fez isso. Deus, Ele quer que todos se salvem. Ah, mas aquele lá assassinou até a mãe. Deus quer que ele se salve. Ah, mas aquele lá fala tanto palavrão, ele usa tanta droga, ele já viciou tantas pessoas, ele é um traficante. Deus quer que ele se salve. Deus quer que ele venha ao conhecimento da verdade. E isso você tem de fazer. A luz não pode olhar. Ah, não vou pregar para aquele ali. Ah, eu não vou naquele lugar me pregar. Ah, não vou subir aquele morro. Não vou àquela comunidade. Ah, também não vou no lugar dos ricos, porque os ricos não vão me receber. Jesus não veio para o pobre e para o rico, Ele veio para o homem, seja ele quem for. Ah, mas é que os pobres, Jesus veio para o homem, seja pobre, seja rico, seja alto, seja baixo, seja sábio, seja ignorante. Ele veio converter e salvar a humanidade, seja o homem que for. Jesus não veio para os sãos. Os sãos não precisam de remédio. Os sãos têm médico. Marcos capítulo 2, o versículo 17. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Aleluia! A luz não pode fazer preconceitos. A missão do Evangelho, a luz tem que brilhar. Você tem de pregar para quem for. É obra sua. Jesus deixou em sua mão. Ele vai requerer o sangue das almas da sua mão. Ele vai requerer o sangue das almas da minha mão. Eu tenho vergonha de pregar. Eu trabalho na casa desse rico. O homem está todo destruído. Está no espiritismo, está na bruxaria, está no catolicismo, pagando promessa, pagando indulgência por purgatório, e você nunca pregou. Jesus vai requerer esse sangue de você. Porque a luz não tem preconceito. Ah, porque eu não sei falar. Jesus põe palavra na sua boca. Capítulo 10, alabaxuricanda, alabassúria. Capítulo 10, 20 a seguir de Mateus. Não preso mais como vós a vez de falar, porque o Espírito de Deus falará em sua boca. Somente abre a boca, leia a palavra, pregue. Jesus vai falar com aquela vida.
vontade de Deus salvar o homem. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, a não ser que todos venham a arrepender-se. Aleluia. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Jesus quer que todos se arrependam. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu me lembro que eu era adolescente, eu devia ter uns 15 anos, 15 para 16. Segunda-feira era o dia que nós evangelizávamos na Avenida 9 de Abril. Eu evangelizava com as irmãs na segunda de manhã, 8 da manhã. Nós em jejum, toda segunda-feira evangelizávamos. Eu lembro que na rua São Paulo tinha umas pessoas que estava para abrir vagas de emprego ali na rua São Paulo, não lembro se era uma loja, uma empresa, bem na parte de baixo da rua São Paulo. E eu lembro que quando eu fui até um homem entregar um folheto e citar um texto da palavra para ele, ele falou assim para mim: você matou? Eu falei: não. Ele falou assim: você já andou com um monte de mulher por aí? Eu falei: não. Ele falou: você fumou já? Não. Bebeu? Não. Então eu pego da sua mão, daqui, da sua mão, e pode falar que eu ouço o que quiser. Aí eu citei um texto da palavra e saí. Eu estava junto com um irmão chamado Irineu. Irineu tinha um outro irmão também. E eu saí. Quando eu fui assim, perto de uma casa, fui andando perto de uma casa de aves, tem ali na rua São Paulo, o Espírito de Deus me repreendeu e falou: volta, porque você não é melhor do que os outros que beberam. Você não é melhor do que os outros que fumaram. Só que eu não falei aquilo dizendo ser melhor, era para dizer isso para aquele homem. Eu fui até o homem, voltei e falei assim para ele: os que fumaram, os que beberam, os que jogaram, até os que mataram, se eles crerem em Jesus e se arrependerem e andarem na palavra, eles também são salvos pela graça de Deus. E citei 19:10 de Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí aquele homem olhou para mim, ficou quieto assim, falei: Jesus veio para os perdidos, não veio para quem não é perdido. Deus me repreendeu na hora, porque aquele homem só queria receber uma palavra de quem tivesse justiça. A luz não tem excepção. A luz ela tem que brilhar para todo homem, e nós temos de pregar o evangelho para toda criatura. Eu matei, você está liberto, você é uma luz, pregue para aqueles que estão no pecado. É missão. A luz não tem preconceito, tem de levar o evangelho. Pode bater as palmas com glória a Deus. Aleluia. Nosso dever. A luz, ela tem de ser alimentada. A luz, para ela brilhar, ela precisa ser alimentada. A luz que iluminava as casas nos tempos de Jesus era de lamparina. A lamparina era alimentada por meio de um pavio mergulhado no azeite. O pavio era mergulhado no azeite, e através daquele pavio mergulhado no azeite, aquele azeite alimentava e o fogo era extraído dali. Às vezes o tipo de material da lâmpada variava, mas o combustível era um só: o azeite. O azeite fazia a lâmpada funcionar. A lâmpada só funcionava por causa do azeite. Vemos até na parábola das 10 virgens aqui, Mateus capítulo 25, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, o verso 7 ao 9. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e compre azeite para vós. Então, para a lâmpada funcionar, era necessário o azeite. Não ouvi, necessário o azeite. A lâmpada tendo azeite, é o azeite que arde ao luzir.
ao resplandecer. Glória a Deus. Assim também ocorre com o verdadeiro cristão. Qual é o óleo na Bíblia Sagrada? O que é o azeite na Bíblia Sagrada? O azeite na Bíblia Sagrada é símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Azeite na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é comparado como azeite. Aleluia. Capítulo 9, versículo 8 de Eclesiastes: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o azeite sobre a tua cabeça. O Salmo 23, o versículo 4 e 5: unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, é símbolo divino do Espírito Santo. O azeite, ou seja, para a lâmpada brilhar, para o crente brilhar neste mundo, ele precisa do Espírito Santo. Quem crê, levante a mão e dá um glória. Ele depende sempre do óleo do Espírito Santo para o crente difundir a luz do Evangelho, para o crente brilhar neste mundo. Ele precisa somente da pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem oração poderosa. Sem o Espírito Santo não tem expulsão de demônios. Sem o Espírito Santo não há cura de enfermo. Sem o Espírito Santo lê a Bíblia e não entende nada. Sem o Espírito Santo canta e não acontece nada, porque o louvor não sai com unção. Sem o Espírito Santo ora, é igual um padre, é igual um palestrante, são iguais os falsos pastores que não tem poder, aquela oração mecânica, aquela oração toda pomposa, mas não tem autoridade, não toca na alma, não toca no Espírito, não toca na divisão da alma, porque não tem o Espírito Santo. Nós só estamos de pé por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz o crente brilhar, é o Espírito Santo que faz o crente mostrar que o mundo está em pecado, é o Espírito Santo que faz o pecador acreditar em Jesus Cristo. Santo para transmitir o Evangelho. Por isso que a luz precisa ser alimentada. O homem sem o Espírito Santo, ele não consegue ministrar o Evangelho. A sabedoria humana, o máximo que ela pode fazer é tocar nos seus ouvidos. Grave isso aí. Pregação com sabedoria humana, o máximo que ela pode fazer é tocar no seu ouvido. Para descer do ouvido para o coração, precisa do Espírito Santo. Difundir o Evangelho, para espalhar o Evangelho para o mundo, a luz que somos nós, precisa do alimento do óleo divino, precisa do azeite da santa unção, alabaxara calabás. Isso é o Espírito Santo. Quem convence o pecador? O Espírito Santo. Não adianta ficar inventando moda, que agora eles querem encher a igreja através de coisas que não tem o Espírito Santo. A luz, ela precisa ser alimentada. Uma igreja que os crentes são luzes, eles são alimentados com o Espírito Santo, os dons, o batismo do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Essa igreja não precisa de nada, porque os pecadores virão correndo até ela. Só que o povo está deixando, as lâmpadas não estão sendo alimentadas pelo Espírito Santo. Quem convence o pecador é o Espírito Santo, e sempre será. O pecador não confessa que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que o pecador, ele não confessa Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Capítulo 16, o verso 8 de João também diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, começam as igrejas virarem isso, salão de baile, porque falta o óleo. Sem o Espírito Santo, que as igrejas começam a virar, fazer balada gospel dentro dela para atrair jovem. Olha, senão o jovem não vai se converter, senão os jovens não vão vir, porque falta o óleo. Não tem óleo. O óleo já está estragado, está velho, está rançoso, não tem mais valor para nada, não adianta. Aí quer atrair como? Vamos fazer um acampamento,
tiro, os jovens vão ficar na piscina, as moças vão tomar banho, vão ficar com gincana, jogando vôlei, jogando futebol, os moços de bermudão jogando uma pelada. Assim nós vamos fazer os jovens ficarem na igreja. Aleluia. Falta o óleo do Espírito Santo. Aleluia! Falta o óleo divino do Espírito Santo. Por isso que as igrejas estão assim. Fazer dia da beleza, aí faz dia da beleza, colocar placa na porta da igreja, dia da beleza, sobrancelha, vai fazer sobrancelha, vai fazer chapa no cabelo, progressiva, selagem, hidratação. Venha aqui, dia tal vai ter o dia das unhas, para pintar as unhas de florezinhas, francesinha. Venha para lixar sua unha, limpar sua unha, venha. E assim que as igrejas querem, acampar dentro, jovens acampam dentro da igreja, porque não tem óleo, porque o pavio já está seco. O pavio dessas igrejas está seco. Por isso que eles estão inventando modas para tentar atrair, balada gospel, igual uma igreja de falso profeta em Minas Gerais. Aí fica cantando: existe um rio, Senhor, existe um rio que flui do teu trono. E com lá Savassi, o nome de uma balada gospel que tem em Belo Horizonte. E depois está cantando: eu preciso de ti, com balada dentro da casa de Deus. Aleluia. Com pouca vergonha dentro da casa de Deus. Aleluia. Capítulo 4:17 de 1 Pedro diz a Bíblia: o julgamento começará pela casa de Deus. Glória a Deus. E se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o ímpio pecador? Porque falta o óleo com o Espírito Santo. O jejum se apartou, a oração foi apartada nessas igrejas, os hinos sacros foi apartado. Então, para tentar atrair, é coreografia, peça teatral. As moças ficam como bailarinas em frente do púlpito dançando. Isso para tentar atrair. Eles acham que um sermão de 40, 50 minutos de uma hora, é muito cansativo, cansa muito, as almas não vão querer levantar a mão, não vão querer aceitar Jesus. Mas uma peça fala melhor, uma coreografia toca mais do que todo mundo abrir um inário e começar a cantar. O que falta? O óleo. Falta o óleo do Espírito. Não adianta, irmão, a igreja de Deus só vai para frente se ela tiver o Espírito Santo. Até para enviar os homens, logo depois que Jesus morreu, ele subiu ao céu e falou: espere. 24:49 de Lucas. Deteve-os em Jerusalém, até que do alto sejais, revestidos de poder. Jesus falou: ficar em Jerusalém. Lucas 24:49. Jesus também falou 1:8 de Atos: mas descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Para que vocês sejam minhas testemunhas. Eles precisariam do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a pregação dos discípulos não teria poder. Porque quem convence o pecador é e sempre será o divino Espírito Santo. Só só. Não adianta subterfúgio. Por isso que a lâmpada, por isso que a luz precisa de óleo. Engraçado que eram 120 que estavam no dia de Pentecostes. Atos capítulo 1, versículo 5. Era 120 eram os homens, as mulheres. E 120, Atos capítulo 17, versículo 6, diz que 120, onde eles chegavam, o povo dizia assim: esses são aqueles que alvoroçam o mundo. 120 alvoroçavam o mundo. E hoje são milhões de crentes. São milhões de igrejas. E não alvoroçam o mundo mais. 120 colocaram o mundo de cabeça para baixo. 120 onde chegavam, até as autoridades tinham medo. 120 onde eles oravam, até as cadeias se abriam. 120 que estavam presos, o anjo ia soltar. 120 que oravam, os mortos ressuscitavam. 120 que até a sombra curava. 120 diz a palavra que eles
eles falavam com discernimento do Espírito, a pessoa caía morta na hora, que estava enganando. E hoje são milhões de crentes, não tem mais nada disso. Você não está vendo que alguma coisa está errada? A lâmpada está seca, a lâmpada está seca, a lâmpada está seca, não tem óleo mais. Sabe o que está no lugar do óleo? Essas cantoras divorciadas, adúlteras, casadas de novo, são elas que tomaram o lugar do óleo. Sabe quem tomou o lugar do óleo? Esses políticos em cima dos púlpitos. Sabe quem tomou o lugar do Espírito Santo? Esses homens que divorciaram, casaram de novo, fazem até documento em suas igrejas. Eles tomaram o lugar do óleo. Sabe quem tomou o lugar do óleo? As igrejas com quadro em cima delas. Sabe o que tomou o lugar do óleo? Essas campanhas de prosperidade. Sabe o que tomou o lugar do óleo? É que as igrejas ficam levando roupa para orar, peça de roupa para orar, ficam orando na cabeça do povo todo dia, e esse povo não é liberto, porque está faltando, irmão, o Espírito Santo. Guarda esta palavra, para a luz brilhar, ela precisa ser alimentada. Eita, na basura, pode dar glória. Cadê essa glória a Deus? Cadê essa glória a Deus? Sabe por que não tem mais óleo? Estão em cima do púlpito, saia curta, usam até a saia para tampar a vergonha, usam até a Bíblia para tampar pouca vergonha. Sabe o que é Espírito Santo? Trocar o Espírito Santo. Esses políticos falando em cima do púlpito, trocar o Espírito Santo. Essas cantoras com saia curta agarrada, com mini saia, com blusa sem manga. O Espírito Santo foi embora. Glória a Deus. Por isso que as operações de Deus também foram embora. Eu falei, 120, 1:23 de Colossenses. A Bíblia diz que nos dias de Paulo, o mundo inteiro já tinha sido evangelizado. Pode ler aí, 1:23 de Colossenses. A Bíblia diz que o Evangelho já tinha chegado a toda criatura debaixo do céu. E começou com 120. E agora, são milhões, hein? Que não pregam nada, está tudo de qualquer maneira, porque não tem óleo, tem muita sabedoria, tem muito centro teológico, tem muito livro, mas não tem o poder do Espírito Santo. Aleluia. E o que Jesus falou? Mateus capítulo 12, o versículo 20: não esmagará a cana quebrada. Eita, que tremendo! Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Olha que tremendo! Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. O pavio não pode se apagar, meu irmão. Mantenha o pavio aceso. Se a igreja tiver Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a sabedoria da Escritura junto com o batismo do Espírito Santo, os dons, o fruto do Espírito, evangelização, cultos ao ar livre, hino sacro, não tem quem segure uma igreja assim. Não tem. Porque a luz ela vai brilhar e vai queimar. Onde a luz chegar, as trevas vão embora. Onde a luz brilhar, os pecadores vêm correndo. Está tocando em mim. Eu estou sentindo diferente quando esses irmãos estão falando. Eu estou sentindo que eu sou um pecador. Eu estou sentindo que eu preciso de salvação, porque a luz está brilhando. Ela está brilhando, mas não é só ela. Tem óleo no pavio. Tem o Espírito Santo. Que tremendo. Pode bater palma e dar glória. Pode dar glória, pode dar glória, pode dar glória. A luz, ela não se mistura. A luz, ela não mistura com nada. Pode saber disso aí. Luz não se mistura. Grite assim comigo: luz. Não escutei. Não se mistura. Bem alto, grite: luz não se mistura. Mais alto. Luz não se mistura. Grave isso aí. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que a luz ilumine
continua incontaminada. Aleluia. Mesmo que a luz ilumine um corpo podre de um animal, em estado de putrefação, ou até um corpo humano podre, deteriorando-se, ela continua sem se contaminar. Mesmo que a luz ilumine cenas repugnantes, nojentas, túrpidas, ela continua incontaminada em sua missão de alumiar, de iluminar. A luz, ela pode iluminar até cenas horríveis, ela não tem nada a ver, ela está iluminando, só que ela continua pura, ela continua incontaminada, ela só está fazendo a missão, só que ela não se contamina. Assim é o salvo. O salvo, ele não se mistura. O crente vive neste mundo tenebroso para difundir, para brilhar a luz do Evangelho de Cristo e não se contaminar com o pecado deste mundo. Por mais que o crente que é luz, ele viva neste mundo, ele não se contamina com este mundo. Por mais que o crente brilhe nesta terra, ele não se contamina. Por mais que o crente viva neste mundo como Jesus, ele é a luz do mundo. 8:12 de João: eu sou a luz do mundo, e quem anda comigo não anda em trevas. E a Bíblia diz 11:13 de Mateus que Jesus andava com os pecadores, e Jesus não se contaminava com os pecadores. Jesus andou, pregou para os beberrões, ele não se contaminou com os beberrões. Jesus pregou para os adúlteros, a classe religiosa, também ele pregou dos fariseus, ele não se contaminou com a hipocrisia dos fariseus. Jesus não se contaminou também para qualquer tipo de pessoa que ele levou a palavra. Assim é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é luz, só que ela não vai se contaminar. O adultério está no mundo, só que a igreja não pode ter adultério, porque ela é luz, luz não contamina. Segundo casamento está no mundo, só que isso não pode estar dentro da igreja, porque a igreja ela é luz, luz não se contamina. Homossexualismo está no mundo, só que não pode estar na igreja, porque a igreja é luz, e luz não se contamina. Vaidade está no mundo agora, todo mundo querendo cuidar do corpo, todo mundo com toalha na academia, um fica cobiçando o outro dentro desses antros de perdição, antros de marginalidade, antros de adultério, antros de prostituição, antros de mentira, de fornicação. Mas isso não vai entrar na casa de Deus, porque a igreja ela é luz, e a luz não se contamina. A luz ela não pode se contaminar. Capítulo 5, versículo 13 do livro de Efésios, a palavra diz claramente: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. A igreja é luz, ela não tem comunicação, ela não tem união com as obras infrutuosas das trevas. Antes a igreja vai condenar. Se a igreja parar de condenar a obra das trevas em seus membros, em seu rebanho, ela deixou de ser luz, ela já virou trevas também. A igreja só exerce o papel de luz enquanto ela condena. A igreja só exerce o papel de luz enquanto ela está iluminando, mas ela não se contamina. A partir do momento que ela começa a se contaminar, ela perde o papel de luz do mundo, porque ela já virou trevas também. A Bíblia nos diz: a arma da mistura é uma arma que Satanás está usando nos últimos dias. É uma arma terrível que o diabo está usando nos últimos dias para misturar. O diabo quer misturar para os crentes serem confundidos na vinda de Jesus. Por isso que o diabo quer jogar mistura no meio do povo de Deus. A Bíblia nos diz, 1 João capítulo 2, o versículo 28,
Diz a Bíblia: e agora, filhinhos, permanecer em Jesus, para que quando Jesus se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. A arma da mistura, o inimigo ele quer misturar, arrancar a luz da igreja, por quê? Para ela misturar-se com as trevas. Se a igreja se misturar com as trevas, ela vai ser confundida no dia do arrebatamento. Porque a igreja é noiva. Se ela é noiva, ela é pura. Se ela é noiva, ela é imaculada. A igreja é um jardim fechado que Cristo habita nela. A igreja não há mancha, Cantares 4:7, porque em ti não há mancha alguma. Só que quando a igreja começa, como eu falei, a luz não se mistura. Pode iluminar o que for, ela não vai se misturar. Mas quando ela começa a se misturar, ela perdeu o seu papel de luz. Então ela vai ser confundida no dia do arrebatamento. Pense bem numa coisa: a arma da mistura, o inimigo mistura a igreja com todas as coisas. Ele quer trazer as coisas do pecado para dentro da casa de Deus, para tirar a força da igreja. O pecado suga a força dos cristãos. O pecado é tal como a sanguessuga. Capítulo 30, versículo 15 de Provérbios. Ele suga a força dos cristãos. Então os pastores não têm mais força de pregar contra o pecado, porque o pecado está sugando a igreja. Por isso que eles não pregam. A força é sugada. A igreja não tem força. Pede a força de orar, pede a força de estudar as escrituras. E se estuda a escritura, estuda segundo o meu parecer, não segundo o que a Bíblia realmente quer dizer. Está aí a luz. Esses cantores de hoje não podem ser luz, a maioria deles, porque como a luz não se mistura, ela brilha, só que ela não se mistura. Mas como agora está se misturando? É cantor gospel cantando junto com o incrédulo. Como pode? Cantor gospel cantando com o padre. Como que pode? Cantor gospel cantando com o pagodeiro. Como que pode? Cantor gospel cantando com dupla sertaneja, ou com mulher de dupla sertaneja. Como é que pode? Que luz é esta? A luz brilha, mas ela não se mistura. Capítulo 6, 14 de 2 Coríntios: não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que concordância há entre Cristo e Satanás? Saí do meio deles, diz o Senhor, para que eu te receba. Você não sabe quem é salvo hoje? Você não sabe quem é crente? Se você encontra uma freira, você sabe que ela é uma freira. Ela está com hábito, ela não tem vaidade nenhuma. Ela usa hábito, usa o turbante, não tem vaidade. Você logo diz: é uma freira. Se você encontra com um policial, você vai saber que ele é um policial. Ele está fardado, está com sua boina, está com seu colete à prova de balas, está com sua bota, está com seu revólver. Se você encontrar um bombeiro, você vai distinguir: é um bombeiro. Está com os trajes que o identificam como bombeiro. Se você encontrar com um monge budista, você também vai saber. Ele está careca e com um manto vermelho, um manto laranja. Ele é careca e um manto laranja no corpo, é um monge budista. Se você encontra com um pai de santo, a mãe de santo, esses que andam mesmo propagando a sua religião, vai estar lá, eles estarão lá com seus colares, vai estar lá com sua roupa branca, com aquele pano na cabeça, aquele turbante. Você vai dizer: é um feiticeiro, é um pai de santo, é um filho de santo, porque ele se identifica. Só que hoje os crentes misturaram tudo. Hoje você não consegue distinguir. Na rua você anda, não sabe se
se faz o apelo para uma pessoa, ou se saúda a pessoa com a paz do Senhor. Aleluia. Você não sabe que aceita Jesus, Kaique? Ou você já é crente porque ele não se identifica mais? Eu não consigo ver. Sendo que a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Pedro, quando ele estava traindo Jesus na fogueira, Pedro foi conhecido pela maneira dele falar. Aleluia. A fala de Pedro denunciou quem ele era. O linguajar de Pedro dá glória a Deus. A maneira de Pedro falar o entregou. Mateus capítulo 26, versículo 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Aleluia! A fala de Pedro denunciou. Uma maneira dele falar denunciou que ele servia a Jesus. Eliseu também. Ele passava todo dia pela casa da mulher de Sunem, sunamita. E a sunamita comentou assim com seu marido: esse homem que vai ali, esse moço, verdadeiramente, o que ela falou? Ele é um homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Verdadeiramente, capítulo 4, o versículo 9. Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo Reis 4:9. Elias também, a escritura nos diz em Segundo Reis, o capítulo 1, o rei Acasias tinha caído das grades. E a Bíblia diz que o rei Acasias tinha mandado mensageiros para saber quanto tempo ele ia viver. Só que o mensageiro encontrou com Elias e Elias falou: pode voltar, volta. E a Bíblia diz que quando ele voltou, falou: rei, alguém que me encontrou mandou voltar, ainda falou que o senhor não vai viver não. Quem é esse homem? Eu não sei, não conheço. Ele falou: mas como que é a roupa dele? Como é que ele se veste? Segundo Reis capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou que eu não vou viver? Eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos e com cinto de couro. E ele disse: é Elias o tisbita. Glória a Deus. Olha aí, 11:26 de Atos. A Bíblia diz: a primeira vez os cristãos, a primeira vez os irmãos de Antioquia foram chamados de cristãos. E por que os irmãos de Antioquia foram chamados de cristãos? Porque a maneira de viver se identificava com Jesus. O vestir dos irmãos significava com Jesus. O falar dos irmãos de Antioquia se identificava com Jesus. A bondade, o olhar, o ouvir, o falar, o gesticular se identificavam com Jesus. As obras, as ações. 11:26 de Atos. Em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos, porque todo o hábito deles, a forma de viver, se identificava com os cristãos. Glória a Deus. Essa é a luz é identificável. Já que luz é essa que se contaminou? Os crentes não têm mais um porte. A freira tem porte, o policial tem porte, o bombeiro, o pai de santo, o sheik, o monge budista, o sheik islâmico, o guru hindu, pinta os olhos, faz um risco vermelho, um círculo vermelho na testa. Olha, um guru. Eles têm, e como que os crentes não têm? Se as incrédulas usam calça comprida, as crentes usam. Se as incrédulas usam sapato alto para ficar com os glúteos arrebitados e o busto para frente, as crentes também usam. Aleluia. Se as incrédulas pintam o cabelo, as crentes também pintam. Ah, não posso ficar com o meu cabelo branco, eu estou muito feio. Não é, é porque você já está sem luz, já se contaminou. Já não é mais luz, está contaminada. Já se contaminou.
cheia de ponta, as crentes também. Sai moda no mundo de bota gladiadora, as crentes usam. Sai moda no mundo de fazer sobrancelha com linha, as crentes fazem. O diabo lança seus pratos no mundo de roupa decotada, de roupa agarrada, saia lápis, e as crentes também usam. O diabo lança moda no mundo, roupa rosa, roupa agarradinha, perna apertadinho, blusa apertadinha, cavanhaque, costeletão, homem fazendo sobrancelha, meio afeminado, que isso é obra de afeminado. Os homens também fazem. E você não sabe mais distinguir o que é luz, o que é trevas, porque não brilha mais. Aleluia! Já misturou tudo. A luz ela tem de brilhar, mas ela não pode se contaminar. Ela pode brilhar um corpo morto, mas ela vai continuar sendo, ali vai continuar sendo neutra. Não me contamino. Eu estou no meio do corpo morto, mas eu sou luz, eu sou incontaminável. 3:18 de Malaquias. Outra vez vereis a diferença entre o justo, entre o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. 10:10 de Levítico, para que haja diferença entre o santo e o profano, entre o justo e entre o injusto. Glória a Deus! Fato, 1 Pedro 15, sede santo, separado, consagrado em toda a vossa maneira de viver. Toda. Então, luz, ela não se contamina. E se quiser ser um cristão luz, não pode ter contaminação. Aleluia! E é isso que eu quero dizer, quero encerrar. Glória a Deus! Se é um cristão verdadeiro, não é contaminado. Os cristãos vão ao cinema, os crentes também vão. Não é luz. Esses crentes são trevas. A parte desses crentes é com o diabo. O reino deles é com Satanás. Aleluia! Circo os crentes vão. Diabo os crentes vão. Que luz é essa? Que já está toda contaminada. Que já está todo igual, já se contaminou com as podriqueiras. Nós não podemos nos contaminar. Aleluia! Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, Amós 3:13. Então não posso andar conforme o curso deste mundo. Não andeis segundo o curso deste mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2. Se quer ser luz, o curso do mundo não pode estar na nossa vida. Se você quer ser luz do mundo, não pode ter curso do mundo. Quem crê, levante as mãos e dá um glória. Levante as mãos e dá um glória a Deus. Então esse seu filho que está falando que você está muito feia, ele está usado pelo diabo. Esse seu filho, esse seu neto, esse seu marido está falando que você está muito feia. Quem está usando a boca dele é o diabo. E você é luz, não pode se contaminar. E acabou. Você vai brilhar, mas não vai se contaminar. Você vai estar no meio deles, mas você vai mostrar a diferença. Você vai estar na escuridão no seu trabalho, mas eles vão ter de ver que você brilha. A glória de Yahvé, a glória do Santo Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então a luz ela não tem preconceitos. A luz ela tem de ser alimentada. A luz ela não se mistura. Vós sois a luz do. Vós sois a luz do. A luz tem preconceitos? A luz se mistura? A luz tem que ser alimentada? Sim. Que é o Espírito Santo, o óleo divino. Que Deus abençoe e guarde esta palavra no seu coração. Agora você sabe que nós somos luz, né? Pode glorificar a Deus, pode glorificar a Deus, pode glorificar a Deus.
Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.